Imagine que você recebe uma ligação no meio da noite, a sua mãe, precisando de um atendimento médico urgente. O hospital mais próximo, ele cobra uma taxa absurda para uma consulta. E não há tempo para burocracias. Você pagaria sem pensar ou entraria em um desespero total por não ter esse dinheiro disponível? Pois é. Uma amiga minha, ela passou recentemente por um desespero como esse. Mas deu tudo certo, a mãe dela está bem, tá tudo bem, mas naquele momento foi um sofrimento terrível e ela não tinha o dinheiro. Ela precisou correr atrás de um tio que, graças a Deus, atendeu o seu pedido e resolveu a situação. Mas e se essa corrida até o tio fosse o tempo que a mãe dela não tinha? A minha amiga, ela ficou muito abalada, mas ela aprendeu a importância de se ter uma reserva financeira. E eu aprendi junto com ela. Eu levei anos para entender que o real valor do dinheiro não está na compra, no poder de compra, mas a tranquilidade que ele oferece em momentos de imprevistos como esse. E é muito importante que você entenda isso o quanto antes. Hoje, eu quero te falar sobre a importância de ter uma reserva de emergência. Que ter uma reserva de emergência não é sobre ganhar dinheiro para depois, sabe? Mas sim sobre ter escolhas quando a vida te obriga a agir na hora, naquele momento. E não se trata apenas de grandes crises, mas também de imprevistos do dia a dia. Um carro que quebra, um celular que para de funcionar ou uma demissão inesperada. E o mais curioso disso tudo é que muitas pessoas, elas vivem uma vida inteira sem nunca sentirem essa segurança financeira. Elas acreditam que ter um bom salário significa estar seguro, mas esquecem que dinheiro sem planejamento é como uma água escorrendo ali pelos teus dedos. Se você não tem uma reserva de emergência, você está sempre vivendo no limite. E sabe o que acontece quando você vive no limite por muito tempo? O menor dos imprevistos pode te empurrar para um abismo. Não ter dinheiro guardado significa ter que aceitar qualquer situação. No trabalho, por exemplo, um trabalho ruim, você tem que ficar ali porque você não pode se dar o luxo de sair. Um relacionamento tóxico, muitas vezes, porque você não consegue se bancar, você não consegue ter a sua independência. Ou até mesmo conseguir ajudar quem você ama, no caso da mãe da minha amiga, né? A pergunta que fica é: se amanhã você perdesse a sua fonte de renda, por quanto tempo você conseguiria sobreviver sem entrar em desespero? Por isso, comece hoje mesmo a sua reserva de emergência, a sua reserva de alimentos e também itens de higiene de limpeza. Isso traz tranquilidade para qualquer imprevisto na sua vida, te dá condições de sair daquele problema, te dá tempo. E eu sei que a cada segundo nós somos bombardeadas ali, né? Em propagandas, influenciadores, dizendo que você precisa sim daquele perfume, que você precisa daquela bolsa importada, daquele celular de última geração. Mas a verdade é que você não precisa de nada disso. E existe um experimento simples para você ver, para você provar isso para você. Olha no seu celular, veja as 5 últimas coisas que você comprou nesses últimos meses aí. Quantas delas realmente mudaram a sua vida? Fizeram sentido você comprar? De repente, algumas delas você nem sequer usou, não é verdade? Então, quantas vezes, né, a gente compra o que não é necessário? A gente compra apenas porque somos influenciados. Então, o sistema ele existe para fazer com que você sinta que você precisa daquilo, de algo novo, né? Mas se o seu celular ainda funciona, né? Não importa se eles lançaram o melhor celular ou não, se a sua bolsa ainda carrega os seus itens, você não precisa de uma bolsa nova. Se o seu carro ainda te leva do ponto A para o ponto B, para que comprar outro carro? Você não precisa de outro carro. O ciclo da insatisfação, ele nunca acaba. Mas aqui vai a grande virada de chave. As pessoas mais ricas, elas não são as que compram tudo, e sim as que sabem dizer não. Eu conheço vários casais que nem parecem ricos, mas são e muito. Eles se vestem simples, celulares são usados até não funcionar mais, carros bons o suficiente, eles não ficam se expondo, sabe? Eles administram e cuidam muito bem do seu dinheiro.
E eu adotei o segundo método para mim e que está dando muito certo. Eu aguardo 48 horas quando eu quero comprar alguma coisa. 2 dias. Se nesse tempo eu sinto a necessidade daquele item, ele me fez falta nesses 2 dias, aí eu faço a compra. Mas a grande maioria das vezes eu nem lembro mais que eu queria comprar aquele determinado produto. E fico feliz por não ter jogado meu dinheiro fora. Então a gente deve planejar o futuro pensando na velhice sim, né? Nós precisamos ter uma velhice tranquila. E ela não é um talvez, ela vai chegar. E uma das piores realidades é ver pessoas idosas sem condições de pagar por medicamentos, dependendo de ajuda para tudo, sofrendo em filas de hospitais públicos ou vivendo medo de não ter dinheiro para nada, para as necessidades básicas. Elas não têm. Então pense sobre isso, sabe? Como você quer chegar na sua velhice? Porque você tem opções. Você pode se planejar agora e garantir um futuro tranquilo, ou você pode ignorar esse assunto, né? Como eu fiz até agora, e torcer para que alguém cuide de você, né? Ou esperar o tempo passar e quando ver é tarde demais para que você consiga fazer algo por você. Então não deixe esse tempo passar. Comece agora mesmo a projetar uma velhice saudável para você. Ter o seu dinheiro ali necessário para se caso acontecer algo de você precisar comprar medicamentos, precisar de umas consultas médicas, né, mais especializadas, mas também cuide da sua saúde praticando atos que vão te deixar saudáveis também, como caminhadas, atividades físicas, né, de força mesmo, você pode fazer em casa. Né? Tem vários vídeos aqui mesmo no YouTube que te ensinam a cuidar da sua saúde sem impacto. E você pode fazer isso e deve fazer isso. Então, esse vídeo eu não quero falar só sobre dinheiro, que é muito importante, mas eu quero que você reflita também sobre o cuidado da sua saúde, tá? Procure usar suplementos importantes para a velhice saudável, né? Procure fazer atividades físicas, uma alimentação saudável, como eu acabei de citar, tá bom? Envelhecer com dinheiro é maravilhoso, mas tendo saúde é fundamental para que você possa aproveitar esse dinheiro também, essa reserva de emergência, né? Que se você não precisar gastá-la com remédios, com consultas médicas, você vai gastar com passeios, com viagens. A terceira idade é uma das melhores idades que tem para se desfrutar, mas você precisa estar preparado para quando ela chegar. Gente, o tempo passa e ele passa rápido demais, demais. Sabe aquele, daqui a 30 anos, nossa, ele chega que você nem vê. Quando você percebe, você já tá ali, ó, cheia de rugas na cara e vendo que esses 30 anos já se passou e você nem percebeu. E se hoje você não está guardando dinheiro para essa vida, né, essa fase da vida, a pergunta que você precisa se fazer é: quem vai cuidar de você, né? Quem vai cuidar de mim se eu não puder mais trabalhar? Por isso, toda vez que você economiza um valor, pense que está pagando um boleto para a sua versão mais velha, aquela pessoa do futuro que vai te agradecer por você ter pensado nela quando ainda tinha tempo, quando ainda tem saúde. Você paga tantos boletos, né, durante toda a sua vida. Por que não pagar um boleto especial, um boleto para você? E vai uma dica aqui, ó, fundamental. Pague esse boleto por primeiro. Estipule um valor e pague todos os meses por primeiro o seu boleto. Depois você paga os outros. Então a questão não é o quanto você ganha, mas sim o que você faz com o que você ganha. Por que se pagar primeiro, né? Porque a grande maioria das pessoas, elas recebem um salário, saem pagando todas as contas, compra o que está querendo comprar naquele momento. Se sobrar, elas guardam um pouco de dinheiro, ou seja, nunca vai sobrar. Se você fizer assim, isso nunca vai sobrar. Eu tô falando isso por experiência própria, ok? Então, se pague primeiro. Faça um boleto mensal para você e se pague primeiro. E o legal, gente, é que não precisa de grandes valores para você começar, tá? Eu comecei ali com R$ 5, depois eu coloquei 50, depois eu coloquei 10, e assim foi indo. Mas eu me senti incentivada e super motivada a fazer isso quando eu vi que eu conseguia colocar um certo valor ali. O hábito de guardar, mesmo que seja 5%, já muda completamente o jogo a longo prazo.
Eu não sei o que você está passando, qual é a sua realidade, mas eu sei que é possível. E você pode fazer um extra também, um serviço, sabe? Aquele vizinho que precisa ali, de repente, cortar os galhos da árvore, aquela vizinha que precisa que alguém olhe a criança dela porque ela precisa se ausentar por algum período, né? Você pode fazer pequenos trabalhos que vão te gerar uma renda, passear com o cachorro de alguém, cuidar daquele animalzinho por um tempo, sabe? Fazer algumas rendas extras, até mesmo aprender a vender boticário, aprender natura, aprender a fazer algo a mais para que entre um dinheirinho, que esse dinheirinho seja a sua aposentadoria, vamos dizer assim, tá bom? Então, que você tenha essa reserva de emergência, ela é muito importante. Comece com o que você tem. Eu comecei com R$ 5 para me motivar e mostrar, olha, eu consigo. Logo depois eu coloquei R$ 50. E assim eu estou colocando, conforme entra um dinheirinho, eu estou colocando lá, né? Coloquei, se não me engano, mais dois depósitos de R$ 10 e assim eu fui indo. Tá muito pequenininho ainda, mas eu estou correndo atrás, eu estou me esforçando, isso está me motivando, porque antes não sobrava nada, absolutamente nada. E desde que eu tomei a decisão, está começando não a sobrar, porque na verdade o dinheiro entra e eu já me coloco ali na minha reserva de emergência, né? Eu coloco por primeiro ali uma quantia e o restante, então, eu destino para pagar as contas, para terminar de quitar o meu cartão de crédito. Então, se você não quer continuar refém do dinheiro, né, e quer construir um futuro sólido, livre, tranquilo, comece hoje mesmo, tá? A fazer aí a sua reserva de emergência. Comenta aqui embaixo se os argumentos fizeram sentido para você, se você pensa como eu, o que você acha sobre a reserva de emergência. Eu quero muito saber a sua opinião, se você já começou ou se você acha que não é tão importante assim quanto eu estou colocando aqui no vídeo. Deixa a sua opinião aqui, porque ela realmente é muito, muito importante, tá? Eu fico muito feliz por você ter me acompanhado até aqui. Deixa o seu like se esse vídeo fez sentido para você e também se inscreva aqui no canal para ficar bem juntinho de mim e eu vou deixar aqui o próximo vídeo para que você continue assistindo e aprendendo. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!